Olá, muito bom dia. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Vamos mais uma vez estudarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Lembrando que o intuito do canal não é discussão teológica, é apenas nós estudarmos e recebermos palavras para edificar o nosso conhecimento, para abrir a nossa mente para entendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Então, abra a tua Bíblia nesta manhã, lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Estamos aí nesta série de estudos sobre o homem e hoje nós vamos abranger algo muito interessante, que é o homem como glorificado, alguém que será semelhante ao Senhor. A nossa referência está na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3 e o versículo de número 2, onde João nos fala assim, pega a tua Bíblia nas mãos, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. João nos fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Irmãos, notem que o apóstolo João ele começa falando assim: agora somos filhos de Deus. Interessante, né? Agora somos filhos de Deus. Por que antes não era? Por quê? Por que ele está falando assim, agora somos filhos de Deus? Porque, irmãos, nós só podemos nos tornar filhos depois de crer em Jesus. Eu já falei isso aqui, eu repito. 1 João capítulo 1, versículo 12, é até importante nós abrirmos. 1 João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos os que o receberam, se não recebe Jesus, não pode ser filho de Deus. Se você não crê no nome de Jesus, você não pode ser filho de Deus. Paulo também nos deixa uma referência muito importante em Romanos 8,16. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque recebemos Jesus. Por quê? Porque acreditamos em Jesus. Por quê? Porque cremos em Jesus. E ao cremos no Senhor, somos filhos de Deus. Temos a chance de ser feitos filhos de Deus. Temos o poder de ser feitos filhos de Deus. Então por isso que o apóstolo João está falando assim, agora somos filhos de Deus. Porque antes eles não criam, não acreditavam em Jesus, mas agora acreditando. João, que viveu junto com Jesus, que foi um dos discípulos, o discípulo que a Bíblia fala que é o discípulo amado de Jesus. Então ele creu em Jesus, ele acreditou, ele aceitou o chamado do Mestre. Então agora ele é filho de Deus. Bem, vamos lá. Então aqui a Bíblia está nos falando assim, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como eu veremos, vamos abranger aqui em duas partes. O que significa antes dele se manifestar? Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então o que acontece antes de Jesus se manifestar? Primeiro, Jesus ainda não é manifesto o que havemos de ser os homens. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Nós estamos na expectativa de uma promessa que vai acontecer lá no arrebatamento da igreja quando Jesus vier. Por isso que o estudo de hoje é o homem como glorificado, alguém que será semelhante ao Senhor.
Então, até que Jesus venha, nós somos falhos, nós podemos errar. Então, antes de Jesus se manifestar, no dia do arrebatamento, nós estaremos aqui ainda nessa terra. E ao conviver neste mundo, nós estamos sujeitos a falhas. Efésios 4:24, abre para você entender melhor. Efésios 4:24, Paulo está nos falando assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais do novo homem. Então, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, você é revestido de um novo homem. O corpo, o homem do pecado, ele ficou lá atrás. Só que ainda nós estamos aqui na terra, e por estar aqui ainda nós somos carne, estamos sujeitos a falhas. Então nós temos que estar todos os dias nos revestindo do novo homem. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Hoje vai ter bastante Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Paulo de novo falando assim para os crentes: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vos revestistes do novo. Recebeste Jesus e vos revestistes do novo homem. Então revistamos do novo homem, porque no velho homem não podemos ser glorificados. Ou seja, o cumprimento da promessa lá de João, de quando Jesus se manifestar, nós só poderemos receber se estivermos revestidos do novo homem. Por quê? Porque o velho homem, o corpo do pecado, esse não poderá ser revestido de glória. Ficará aqui na grande tribulação. Ficará aqui no dia do arrebatamento. Então, antes dele se manifestar, nós temos que tomar esses cuidados, estar todos os dias melhorando, nos revestindo do novo homem. Porque não pertencemos mais ao pecado, mas fomos tirados do pecado, fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então entenda isso. Antes dele se manifestar, mesmo assim nós já temos que estar preparados para esse dia. Como que nos preparamos? Nos revestindo do novo homem e deixando o velho homem fora. Estar todos os dias buscando a presença de Deus. Então aqui na terra ainda seremos carne, e por ser carne nós seremos sujeitos a fraquezas, a falhas. Estamos expostos a erros. Por quê? Porque somos carne ainda, não estamos glorificados. E ainda temos que estar todos os dias melhorando, nos revestindo, buscando intimidade com Deus. E quanto mais se aproxima o dia da sua vinda, mais o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos tentar, ele vai tentar nos afastar, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. Quanto mais perto está chegando o dia do arrebatamento, mais o inferno tem trabalhado para afastar aqueles que são fiéis de perto de Deus. Por isso nós temos que estar todos os dias nos revestindo do novo homem. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo nos dá um conselho para que nós possamos vencer as lutas e as barreiras. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Espírito Santo, ele opera em nós, para que possamos vencer. Ora, o Espírito de Deus, ele testifica, o Espírito Santo, ele nos fortalece. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que vai vir sobre a terra. Ele nos convence do nosso pecado. Ele nos convence que Deus, ele é justo. E Ele nos convence que o juízo virá sobre aqueles que não querem nada com Deus. Então o Espírito Santo, ele nos fortalece para que possamos vencer até o dia que Jesus se manifestar e nós sermos glorificados. Aí quando Jesus se manifestar no dia do arrebatamento e nos levar para a glória, aí sim as coisas vão mudar. Então agora vamos aprender a outra parte do versículo. Aqui nós estamos aprendendo sobre antes dele se manifestar. Então antes dele se manifestar, nós temos que aprender que até que Jesus venha, nós temos que revestir-nos todos os dias do novo homem. Porque o velho homem não poderá ser glorificado.
Segundo, aqui na terra seremos sujeitos a fraquezas, então temos que estar todos os dias melhorando e buscando a presença de Deus. Terceiro, é o Espírito Santo que opera em nós para nos ajudar a vencer o pecado antes dele se manifestar. Então, quando ele se manifestar, o apóstolo Paulo diz assim: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando ele se manifestar, primeiro, seremos semelhantes a ele. Quando ele se manifestar e nós formos morar com o Senhor, nós seremos semelhantes a ele. O nosso corpo carnal será um corpo glorificado, será um corpo diferente, será um corpo transformado. O pecado não vai ter mais poder sobre nós. O pecado não vai ter mais domínio sobre nós, porque nós venceremos o pecado, estaremos com o Senhor. Então nós seremos semelhantes a Ele no corpo. O corpo físico nosso vai ser corpo glorificado, para que possamos entrar no céu, porque lá nada que é matéria corruptível entrará. Por isso que Paulo fala assim, que naquele dia aquilo que é corruptível se revestirá de toda incorruptibilidade e estaremos para sempre com o Senhor. Segundo, o arrebatamento é a maior esperança da igreja. O maior sonho do crente não é ser rico, do crente temente a Deus, daquele que serve a Deus, não daquele que só quer aquilo que Deus pode dar. Mas o maior sonho do crente não é ser rico. Não é ser uma pessoa conhecida na terra, mas é ser uma pessoa que será apta a habitar o céu, a ir morar com o Senhor. Então o maior objetivo nosso como igreja é ser arrebatado, é ir morar com o Senhor, é estar na glória com Jesus. E aí entra uma palavra que me chamou muita atenção, que nós temos que estar preparados para esse dia. Preparados, escute bem, temos que estar preparados. Por que eu falo isso? Porque o arrebatamento ele é eminente. O arrebatamento não é como um dia de culto que você marca lá na tua agenda. Tal dia vai ter congresso do ciclo de oração, congresso de mocidade. Eu vou preparar o meu melhor terno, a minha melhor roupa e vou adorar a Deus. É um dia que está marcado no calendário nosso e nós sabemos que esse dia vai chegar. Mas o arrebatamento ele é eminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Para esse dia do congresso a gente preparou a melhor roupa, a gente se arrumou melhor. Mas e para o dia do arrebatamento, se você não estiver preparado com a tua melhor roupa? Eu digo espiritualmente. Se você não estiver preparado, você não sabe o dia. Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser que esse vídeo não termine de acontecer e daqui a pouco Jesus me leve. Então nós não sabemos a hora, então nós temos que andar preparados para esse dia. 1 João capítulo 2, versículo 28, só voltar uma página. Não precisa nem voltar, está aqui bem pertinho. 1 João capítulo 2, versículo 28, olha que interessante. E agora, filhinhas, permanecem nele. Para quê? Para que quando ele se manifestar como? No dia do arrebatamento, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Lembra que Jesus fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então há muitos que nesse dia serão envergonhados. Como assim? Pense comigo. Um crente que fica aqui, que não é arrebatado, e vai trabalhar outro dia e os funcionários da empresa sabem que ele é crente. Mas naquele dia ele não estava preparado, guardou mágoa no seu coração, quem sabe se afastou e não deu tempo de pedir perdão, achou que não fazia importância. E Jesus veio e ele ficou. E no outro dia ele tem que bater o dedo e trabalhar, porque para aqueles que ficaram, a vida continuará a fluir naturalmente até um tempo. Até começar a perseguição. E já pensou teus colegas? Rapaz, você viu que a igreja foi arrebatada? Pois é, eu vi.